Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este 31º domingo do tempo comum, no qual temos também a alegria de celebrar a primeira comunhão das crianças da nossa catequese. E o evangelho de hoje é apropriadíssimo para quem vai receber pela primeira vez Deus, Eucaristia, no seu coração. Quem vai receber pela primeira vez o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Porque com que afetos, com que estado de espírito devemos receber Jesus na Eucaristia? Devemos receber com todo o amor. E é exatamente a respeito do amor que o Evangelho hoje nos fala. Diz aqui que um fariseu procurou Jesus, aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus então, pense aqui que os fariseus tinham 613 mandamentos e preceitos. Então, eles podiam atirar para todos os lados, porque eram 613 possibilidades. E Jesus, ele vai, e é verdade que os fariseus tinham dentre os 613 mandamentos e preceitos, eles tinham os 10 mandamentos, o decálogo, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais importante. Mas é interessante que Jesus não recorre aos 10 mandamentos, porque é verdade que você vai dizer: mas padre, mas amar a Deus sobre todas as coisas não é o primeiro mandamento? Sim, é o primeiro mandamento da lei cristã, porque os cristãos sempre entenderam que nesta afirmação de Jesus,
apresentando o mandamento do amor como o mais importante, ele deveria ser colocado como primeiro. E na formulação que Santo Agostinho faz, apresenta como primeiro mandamento da lei de Deus este. Mas se vocês pegarem lá na Sagrada Escritura, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, vocês vão encontrar que o primeiro mandamento está o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento lá de acordo com o Decálogo. E é Santo Agostinho, e aí depois isso atinge a maioria das tradições cristãs, que apresentam como primeiro mandamento este, porque reconhece que ele expressa com muito mais profundidade essa realidade de amar a Deus, de não ter outros deuses diante do Senhor, e já que o próprio Jesus isso disse, que o primeiro mandamento, que o mais importante é amar a Deus, como é que Jesus diz aqui, Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Pois bem, mas vamos então nos aprofundar mais um pouco aqui. Quando Jesus isso diz, ele está fazendo referência a uma oração que os fariseus repetiam, que os judeus repetiam, no mínimo 2 vezes ao dia. Foi a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que eu hoje te ordeno. Então Jesus faz referência a este mandamento presente lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Então, prestemos aqui atenção. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Então, isso os judeus repetiam. Shema Israel, ouve Israel. Isto é, os judeus compreendiam que este mandamento do amor estava ligado de alguma maneira à oração. Por quê? Porque eles repetiam, era o início de toda a oração, da manhã e da noite. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ora, antes de nos chamar ao amor a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, o que é que o livro do Deuteronômio diz? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui de alguma maneira já está presente o primeiro mandamento lá no Decálogo, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, para que nós de verdade amemos a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos primeiramente saber que nós não podemos ter um outro Deus que não seja o Senhor. Nós não podemos cair na idolatria, nós não podemos ter ídolos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui, meus irmãos, nós devemos aplicar isso na nossa vida, porque a nossa tendência de imediato é pensar em ídolo, isto é, uma imagem que nós adoramos e que temos como Deus, quando é verdade, isso pode ser possível, embora não seja muito frequente, mas existe uma outra realidade de idolatria que entra na nossa vida de uma maneira não tão perceptível assim, e que cancela, meus santos, este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de não ter um outro Deus diante dele, e de reconhecer que ele é o único Senhor. E que realidade é essa? Que idolatria é essa? Quando nós vamos permitindo que no nosso coração coisas ou pessoas tomem o lugar de Deus. Quando coisas ou pessoas se tornam tão importantes na nossa vida, de modo que nós
vamos até nos afastando de Deus por causa daquelas coisas ou pessoas. Percebe aqui, meus santos, o quanto isso é fundamental, deve ser fundamental na nossa vida. Este primeiro mandamento, tão importante, que deve ser seguido com tanto cuidado, já que Jesus diz que é o mais importante mandamento. Deve fazer com que nós nos perguntemos: ora, se este é um mandamento tão importante, se este é o primeiro mandamento, se ele de alguma maneira, ele resume e contém todos os outros mandamentos, porque, meus santos, por amor a Deus, nós amamos até o próximo, nós somos chamados a amar o próximo, porque seria impossível querer amar o próximo se você não amasse a Deus. Então o primeiro mandamento, ele contém todos os outros. Quando você ama a Deus, você, por causa de Deus, você ama o próximo, porque de Deus você recebe o amor com o qual o próximo você vai amar. Porque com que amor eu amarei os meus irmãos, se de Deus eu não receber? Então, quando eu amo a Deus, eu já estou amando com o amor que dele eu recebi. Recebi pela primeira vez no dia do meu batismo. Recebo, por exemplo, hoje, as crianças, os jovens, que receberão a primeira comunhão, receberão o amor de Deus de uma maneira especialíssima. Receberão o próprio Deus, a própria pessoa de Deus, a própria humanidade de Deus, que quando nós rezamos, por exemplo, nós recebemos o amor de Deus em espírito, mas as crianças e todos aqueles que forem comungar receberão a própria humanidade de Deus, e durante uns 15 a 20 minutinhos, essa humanidade estará presente em nós, como está presente no sacrário, como está presente no ostensório. É por isso que nós somos chamados a, depois que recebemos a comunhão, e aí eu peço aqui que os fotógrafos, depois que as crianças receberem a comunhão, deixem-as ali rezando direitinho. Pode vir aqui na hora que elas vierem receber a comunhão, podem tirar todas as fotos. Depois que ela voltar para o banco, deixa lá, porque agora ela deve conversar com Jesus, que está fisicamente no coração dela, fisicamente no coração dele. Então ele precisa conversar com o nosso Senhor. Não existe ninguém, não existirá ninguém nessa igreja mais importante do que aquele que vocês vão receber e que estará fisicamente presente no coração de vocês, no corpo de vocês, durante esses 15, 20 minutos. Pois bem, então, quando nós colocamos outras coisas como mais importante do que Deus, nós estamos deixando de viver este primeiro mandamento que é tão importante. Pois bem, então então nós recebemos de Deus o amor, com o qual amamos a Deus e com o qual amamos os irmãos. Pois bem, então nós podemos aqui nos perguntar de uma maneira concreta: mas padre, de uma maneira concreta, como é que isso vai acontecendo? Isto é, como é que eu vou me afastando do amor de Deus? Como é que eu vou deixando de viver este mandamento que é tão importante e é tão central? E eu dizia, quando eu vou colocando pessoas e coisas, e cuidado, eu não estou falando de pessoas erradas e de coisas pecaminosas. Às vezes são pessoas boas e são coisas boas, mas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida e que estão afastando você de Deus, da oração. Então existe um primado de Deus no nosso coração, e que ninguém e nada pode tomar o lugar. Imagine que Santa Teresa d'Ávila, uma carmelita do século XVI, ela experimentou isso, como ela já era carmelita, ela estava no Carmelo, e ela recebia no parlatório, naquele lugar
onde ela podia conversar. E ela conversava o quê? Coisas santas. Ela orientava as pessoas no caminho de Deus. Só que ela começou a se apegar de uma maneira demasiada ao parlatório, de modo que aquilo começou a tomar no coração dela o lugar de Deus. E Deus começou a se entristecer. Repito, o que ela fazia ali no parlatório? Ela falava, ela conversava coisas de Deus. Ela não fazia coisas erradas, mas ela estava dando tanto valor àquele momento, que estava se esquecendo da primazia de Deus no coração dela. E Deus pediu que ela aquilo deixasse. Percebe aqui, meus santos, era algo santo, porque ela evangelizava aquelas pessoas. Então nós temos que ter essa sutileza espiritual, e nós precisamos, por isso que precisamos ter oração, ali em que nós perguntamos: meu Deus, o que é que está tomando o teu lugar na minha vida? É o meu trabalho? Será que eu durmo pensando no meu trabalho? E eu acordo pensando no meu trabalho? E eu durmo pensando em como ter mais dinheiro? E eu acordo pensando em como ter mais dinheiro? E eu durmo pensando nas minhas dívidas? E eu acordo pensando como irei pagá-las? Percebeu que isso se tornou, de alguma maneira, o Deus da sua vida, porque o seu pensamento, o seu coração, as suas energias estão todas voltadas para essas realidades, e que não são realidades más. O trabalho não é mau. Receber algum dinheiro nós precisamos para manter a nossa vida, e pagar as nossas dívidas todos nós devemos e precisamos. Mas quando essas realidades começam a tomar conta do nosso coração, infelizmente, nós estamos longe de amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que diz aqui um mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Este é um mandamento, meus santos, dinâmico. Não há ninguém aqui, não há uma pessoa aqui que diga: padre, eu vivo este mandamento perfeitamente. Isto é, não existe em que nele progredir. Todos nós aqui precisamos progredir, porque ninguém aqui ama a Deus como Deus precisa ser amado. Ninguém ama aqui a Deus tanto quanto ele deveria, e alguns estão muito aquém do que o deveriam amar. Então percebe, meus santos, que todos nós devemos então, com toda a confiança na misericórdia de Deus, e com toda a verdade, bater no peito e dizer: misericórdia, Senhor, eu não te amo como tu deves ser amado, e eu não te amo como tu mereces ser amado. Imagine, meu santinho, com toda a sinceridade, você veio hoje para a missa. Muitos aqui vêm à missa apenas aos domingos. Digo aqui apenas porque há alguns que vêm à missa cotidianamente. E eu pergunto a você que veio à missa e que vai receber a Eucaristia: com que ânsias de amor você veio à Santa Missa? Com que desejo você veio à Santa Missa? Isto é, você veio: que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria porque eu vou receber a Eucaristia. Que alegria porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Ou você veio porque é domingo, você tem que vir, é a responsabilidade e o dever do cristão, do católico, e você veio. Ok, tá certo, não está errado não. Você tem que vir mesmo sem querer. Mas você precisa pedir a Deus que coloque amor no seu coração, porque não é justo que você vá para um passeio com mais alegria do que você vai para a Santa Missa se encontrar com o seu Deus. Não é justo que você vá se encontrar com uma pessoa com mais alegria do que você vai se encontrar com o seu Deus na palavra e na Eucaristia. Percebe, meus santos, como nós somos infiéis?
como o nosso coração é mesquinho, e se nós não observarmos esta mesquinhez, esta infidelidade, este pouco amor, esta doença, nós não iremos suplicar o remédio. Se nós não reconhecermos, se nós não batermos no peito dizendo: Senhor, eu te amo tão pouco. Se alguém me dissesse: meus santinhos, imagine de vocês pedirem perdão a Deus dizendo: Jesus, perdão, porque eu estou feliz que vou receber a primeira Eucaristia, mas eu não estou tão feliz se me prometessem uma viagem à Disney. Com que alegria você estaria se me prometessem um PlayStation? Eu nem sei mais se isso existe, tá? Mas eu acho que existe ainda, né? É um videogame muito poderoso, né? PlayStation 5? Vocês já fizeram ali um sinal para mim. Existe o PlayStation 5. Imagine com que alegria esta criança receberia o PlayStation 5. Com que alegria você trocaria o seu carro por um carro novo dos seus sonhos. Com que alegria você compraria aquela casa com a qual você sonha. E com que alegria você vem receber o seu Deus na Eucaristia, na igreja, aos domingos. Percebe, meus santos? O seu coração é velhaco. O seu coração é superficial, o seu coração é doente, o seu coração é idólatra, o seu coração não vive este mandamento, e você precisa pedir, pelo menos de todo o coração, a graça de amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a alma e com toda a força. Pedir a Deus, suplicar a Deus, porque Deus é digno de ser amado. Um outro exemplo aqui que eu posso trazer à tona de uma realidade que tomou conta de um coração, agora de um homem de Deus. Eu dei o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, agora eu dou o exemplo de São Jerônimo, no quinto século. São Jerônimo, que vivia tinha uma vida muito espiritual. Ele tinha quase que uma vida monacal, muita piedade, muita oração, muita penitência, só que ele era muito apegado aos livros de Cícero, e ele lia muito. Cícero é o grande orador romano, um latim clássico, o maior orador da língua latina, sem sombra de dúvidas. E São Jerônimo gostava de ler Cícero, e não existe pecado nenhum. Imagine, quem dera que nós soubéssemos ler Cícero, ler o latim de Cícero. Só que São Jerônimo começou a perceber que antes, quando ele ia ler a Sagrada Escritura, ela animava o seu coração começava a arder de amor, mas depois que ele se encantou com a literatura de Cícero, com os livros de Cícero, ele dedicava àqueles livros mais tempo do que ele dedicava à oração. E quando ele lia aqueles livros, o coração dele estava entusiasmado. E quando ele ia ler os livros sagrados, ele lia com enfado, cansaço e desânimo. Percebe, meus santos? E aquilo que São Jerônimo fazia era mal? Não era em si, não era mal. Mas Deus mostrou que por meio daquilo, o veneno da infidelidade tinha entrado no coração dele. Que cada um aqui então comece a pensar: com que é que eu gasto tempo na minha vida? O que é que tem roubado o tempo da minha oração? Já que na oração é quando eu respondo com amor a Deus. A oração é uma das formas mais concretas de eu amar a Deus de volta. Se eu não tenho tempo para rezar, eu não amo a Deus. Se eu não sinto necessidade de rezar, eu não amo a Deus. Porque é próprio de quem ama querer estar na presença da pessoa amada. É próprio de quem ama querer ter intimidade com a pessoa amada. Imagine um namorado que não quer estar ali conversando
com intimidade com a sua namorada. Imagine um amigo que não quer ter um momento de privacidade para conversar e abrir o seu coração ao seu amigo. Ora, se você não sente necessidade de reserva, de intimidade, de privacidade, de solidão com Deus, o seu coração se esqueceu de amar. Se você tem tempo para ligar para as pessoas, para olhar o seu WhatsApp, para olhar o seu Instagram, para olhar o seu Facebook, para olhar o seu Twitter, para olhar, sei lá, o seu Getter, tem uma nova rede social. Se você tem tempo de visitar os seus amigos, de praticar o seu esporte, de comer e de dormir, mas diz que tem tempo de trabalhar, mas diz que não tem tempo de rezar, é porque não é que você vive imperfeitamente este mandamento. Não, você não vive este mandamento. Você não ama a Deus. E o que então você vai fazer? Você vai sair daqui da igreja deprimido, acabrunhado, entregue à sua miséria? Ou você vai dizer: Jesus, eu sou miserável, me ajude, Senhor. E vai começar então a colaborar com a graça de Deus, porque se Deus nos dá este mandamento, Deus nos dá a graça necessária para que este mandamento nós vivamos. E você então vai começar a se esforçar para amar a Deus, e amar a Deus de verdade, não amar mediocremente, não amar meia boca, não querer enganar Deus com uma religiosidade falsa, mas amar a Deus de verdade, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força, e sabendo que este é um processo que durará toda a vida. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que nós precisamos amar a Deus, isto é, que é justo que nós amemos a Deus. Primeiro, aqui ele não diz explicitamente neste livro, mas ele diz em outras obras: primeiro precisamos amar a Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso santificador. Então é justo que nós amemos a Deus, mas é justo também que nós amemos a Deus, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele morreu por nós. E Santo Afonso, ele, neste livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, um livro muito bom, que eu aconselho vivamente a quem não leu, que o adquira e leia, A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Ele cita aqui uma frase de São Bernardo. São Bernardo diz: muito nos amou para muito ser amado por nós. Deus muito nos amou, porque Deus quer ser muito amado por nós. Deus não quer ser amado de qualquer jeito. E Deus quer ser muito amado por nós, porque Deus sabe que o amor a Ele, que no amor a Ele está a nossa felicidade. Quando nós amamos Deus, nós somos felizes. Logo, Deus quer que nós sejamos muito felizes. Logo, nós precisamos amá-lo muito. Deus quer que nós sejamos felizes com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com muita força. Para isso, então, precisamos amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com toda a força. Deus não quer ser amado por nós, porque Deus é muito cioso da sua vontade e quer que a sua vontade seja feita. É porque Ele nos ama muito e sabe que no amor a Ele consiste a nossa felicidade. Então São Bernardo diz aqui que Deus muito nos amou, porque muito quer ser amado por nós, mas que neste mundo nós nunca iremos amar a Deus suficientemente, para que nós o amássemos devidamente, nós precisaríamos dispor de um Deus que por Deus morresse. Isto é, o nosso amor sempre estará aquém, porque somos criaturas pecadoras que amam a Deus de volta. Mas Santo Afonso,
ele vai seguindo aqui na reflexão de que nós precisamos pedir a Deus a graça de amá-lo, e ele diz assim: imagine uma pessoa, palavras suas, imagine se alguém sofresse ofensas, maus tratos e prisão por um amigo, e este amigo ficasse muito triste, e ele ficaria muito triste se soubesse que aquele por quem ele sofreu não gostava de se lembrar, nem sequer que falasse sobre o assunto. Imagine aqui dois amigos, e um amigo sofre pelo outro, apanha, é perseguido, maltratado, e este amigo, o outro, dissesse: eu não gosto nem que fique falando nisso, não gosto nem de me lembrar dele. Imagine quanta ingratidão da nossa parte, que sabemos que o nosso amigo sofreu, foi caluniado, maltratado, esbofeteado, foi surrado, arrancaram-lhe as carnes, e nós não gostamos de pensar no assunto, nem gostamos de falar com ele. Isto é, nós não gostamos da oração, porque é exatamente na oração quando estas realidades se tornam vivas em nós. Exatamente na oração quando nós nos deparamos com o grande amor dele por nós. É por isso que Santo Afonso vai dizer que é tão importante meditar sobre a paixão de nosso Senhor, para que nós reavivemos. Santa Teresa vai dizer a mesma coisa, a importância de ler a paixão, de meditar sobre a paixão, para que afervore no nosso coração o desejo de amar a Deus. Como é que eu não vou amar a Deus? Como é que eu não vou amar de volta a Deus que tanto me amou? Então, se diante disso o seu coração é gelado, se ao ouvir que Deus amou você, que Deus apanhou por você, que Deus sofreu por você, que Deus morreu por você, e você diz: eu não gosto nem de ficar pensando nisso, é porque você não tem amor no seu coração. Senão você iria refletir, porque quanto mais você conhecesse esse Deus, mais você amaria, e isso sempre se dá na oração. Meus irmãos, se a liturgia de hoje servir para que você tome o propósito de melhorar, de crescer na sua vida de oração, ela já serviu. Para as crianças que estão hoje fazendo a sua primeira comunhão, se vocês, meus santinhos, fizerem o propósito de terem 10 a 15 minutinhos de oração, em que vocês podem rezar uma dezena do Santo Terço, e depois conversar com Nosso Senhor, e depois você reza uma outra dezena do terço, e você conversa com Nossa Senhora, e depois você reza mais uma dezena do terço, e você conversa com seu anjo da guarda. Não tenha dúvida de que estas orações vão conduzindo vocês a Deus, vão tornando a alma de vocês cada vez mais amiga de Nosso Senhor. E isso, meus santos, que é válido para eles, é válido para todos nós, é claro, com um tempinho maior de oração, reservando uns 30, 40 minutos de oração, em que nós nos colocamos diante de Deus. Mas precisamos, meus santos, seja de manhã, seja à noite, em que você acorda cedo, em que você vai fazer as suas orações, e você vai suplicar a Deus a graça de amá-lo. Meu Deus, eu quero te amar, e te amar de verdade. Eu não quero colocar nada nem ninguém no teu lugar, e eu quero, Senhor, estar disposto a deixar tudo, todas as pessoas e qualquer coisa que me impedirem de te amar. Me ajuda, Senhor, porque eu facilmente sou enganado. Me ajuda, Senhor, porque eu facilmente me esqueço dos meus propósitos. Mas todos os dias, você suplicando esta graça ao nosso Senhor, e não graças à sua oração em si, mas porque Deus é bom, Deus vai lhe conceder tantos frutos por meio desta oração. Você vai crescer tanto na intimidade de nosso Senhor, porque Ele quer ser nosso amigo. A pergunta é: você quer amar a Deus? Você quer ser amigo de Deus? Deus quer ser amado por nós.
e vai nos dar o amor para isso. A pergunta é: você quer amar a Deus? E aqui, meus santos, é uma pergunta verdadeira. De verdade, eu estou perguntando. E se eu soubesse o nome de cada um, eu diria: você quer de verdade amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento e com toda a força? Se você quer, meu santo, leve a sério a sua oração a partir de hoje. Seja fiel no seu encontro diário, cotidiano com Deus, em que você suplica a Deus a graça de um coração generoso, um coração que o ame de verdade. E eu tenho certeza, confiando não na sua destreza na oração, mas confiando na misericórdia de nosso Senhor, que você vai crescer na oração e você vai se tornar um grande amigo de Deus, uma grande amiga de Deus, capaz de amá-lo com cada vez maior generosidade e capaz de renunciar todo e qualquer pecado que o impeça de crescer neste amor. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós, católicos, para que nós que estamos aqui na Paróquia Cristo Rei, para que nós tenhamos esta graça de crescer cada vez mais no amor de Deus, por meio do caminho da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus santos, como eu estava falando, hoje nós temos aqui as crianças